Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos orar antes? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse momento que nós podemos abrir a Tua palavra para aprender mais de Ti, aprender a viver a vida que Tu esperas. Que Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, Senhor, apesar de mim, Pai. É o que nós Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós estamos aqui numa série de mensagens no Sermão do Monte. E é justamente onde Jesus profere um ensino específico a partir do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. E enquanto nós estamos caminhando aqui pelo Sermão do Monte, existe algo que precisa estar em nossas mentes o tempo inteiro. E por isso me permitam repetir, quem já estava aqui nas duas outras mensagens, me permitam repetir em 3 frases apenas. O Sermão do Monte não é Jesus oferecendo um caminho para que alguém entre no reino de Deus, para que alguém seja salvo, como se fosse um conjunto de exigências que ele está impondo, que devem ser cumpridas para que a pessoa acesse o reino, para que a pessoa faça parte do reino dele, para que a pessoa caminhe de verdade com ele, esteja com ele, seja salva. O que Jesus está descrevendo aqui no Sermão do Monte é a vida daqueles que já foram salvos, a vida daqueles que já foram alcançados pela graça e por isso agora vivem sob o governo de Deus. E então, esse início do sermão, que são as bem-aventuranças, esse momento aqui que Jesus começa a ensinar os discípulos, dizendo: bem-aventurados, 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 por isso o nome, as bem-aventuranças, está descrevendo essa pessoa. Não está dizendo, olha, faça isso, sim, não é simplesmente faça isso para ser uma pessoa aceita por Deus. Aquele que foi salvo, aquele que foi regenerado, ele é bem-aventurado, ele é feliz, ele encontra o favor de Deus, ele é aprovado por Deus. E por isso, por quê? Porque ele é assim. É claro, nenhum de nós é capaz de ter todas as descrições aqui na sua vida atuando em alta o tempo inteiro. Nós somos falhos, somos pecadores, mas temos aqui um retrato do que nós deveríamos ser. E as bem-aventuranças aqui não são degraus que as pessoas vão galgando, que as pessoas vão subindo, mas são, portanto, evidências da transformação que Deus já operou. No entanto, Jesus, quando ele apresenta aqui as bem-aventuranças, Jesus, quando profere aqui esta parte do sermão, a gente vê que existe um desencadeamento lógico das bem-aventuranças. Elas não estão em uma ordem aleatória. Ela começa: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus, dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E aí ele segue. A entrada no reino, a gente viu, a gente passa a pertencer ao reino de Deus quando a gente se arrepende, né? Quando a gente é pobre de espírito, quando a gente reconhece que a gente não tem nada para apresentar a Deus, quando a gente não pode reivindicar nada, quando a gente não tem nada para negociar com Deus, quando a gente se vê necessitado da graça, esse é o ponto de partida. Essa é a pobreza de espírito. E Jesus diz, o reino dos céus é desses. Então começa aí. E a segunda bem-aventurança
Ela não surge, portanto, isolada. Ela decorre disso. Ela decorre da primeira. Ela é uma consequência da primeira. Mas Jesus, quando apresenta aqui essa segunda bem-aventurança, ele nos surpreende mais uma vez, fazendo a inversão da lógica que o mundo normalmente nos apresenta. Jesus está dizendo, olha, bem-aventurados os que choram. Os que choram. Normalmente, o que a gente vai ouvir no mundo é, seja forte, não chore. Choro vai sempre ser um sinal de fraqueza, de derrota. Então, o que é que Jesus está querendo dizer aqui? Como é que uma pessoa pode ser feliz, pode ser abençoada, pode ser aprovada por Deus, que aí é o sentido global aí de bem-aventurado, tendo seus dias marcados por choro? É simplesmente porque depois do choro vai ser consolado, que ele fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É sentir tristeza, e aí depois, por causa da tristeza, vai vir um consolo, e aí você vai ficar feliz. Não pode ser assim, né? Porque se fosse assim, a gente não pode pular logo para a parte do feliz, não, do consolo, não, pular esse pedacinho aí do choro. Então, que choro é esse que Jesus está falando? Veja, se a gente entender esse choro como qualquer tipo de tristeza, o texto perde completamente o seu sentido. Porque aí sim, bastaria sofrer, sentir algum tipo de tristeza para ser bem-aventurado. Inclusive, eu seria, né? Eu choro, meus irmãos, mas assim, geralmente tem uma emoção, eu estou pensando na minha mente, e qualquer dia eu vou fazer algum... Porque a minha mente, eu estou aqui, já está pensando em 4 coisas diferentes, e chego nas conclusões e choro. Diante da grandeza de Deus e às vezes como eu mesmo me percebo. Mas, além disso, eu sou uma pessoa que chorou assistindo o Rei Leão. Pasme. Um desenho animado, né? Eu chorei quando eu vi. Eu vi uma peça uma peça, minha gente, negócio encenado, de Procurando Nemo. Chorei. É sério. Aí, Monique, tu tá chorando, eu não acredito, não. Depois explica, porque eu tô pensando ali, né? Mas chorei. Mas não é disso que Jesus está falando aqui. Jesus não está falando de qualquer choro, Jesus não está falando de choro de tristeza, Jesus simplesmente de qualquer tipo de tristeza. Jesus não está falando que todo choro é sinal de bênção. Ele não está falando da dor comum da vida. Ele não está falando daquelas perdas que todo mundo enfrenta, das frustrações que fazem parte da nossa experiência aqui no mundo. Eu não tenho dúvida de que quem está em Cristo vai encontrar consolo nessas situações. Eu não estou negando isso. Deus sustenta, Ele fortalece, Ele age em meio às aflições. Isso é uma realidade preciosa de quem tem a vida em Cristo. Mas não é disso que Jesus está tratando aqui. Assim como a pobreza de espírito não tem, como nós falamos anteriormente, não tem nenhuma ligação com a realidade material ou traços naturais de nossa personalidade ou habilidades que a gente possa desenvolver, esse choro também não pode ser entendido assim. Não são simplesmente marcas naturais, tristezas comuns da vida. Jesus está falando aqui de uma realidade espiritual. Então, esse choro, ele nasce no mesmo lugar onde nasce a pobreza de espírito. Ela surge quando o homem, ao se enxergar diante de Deus, não apenas reconhece a sua pequenez, o seu estado, o seu vazio, mas ele se entristece. É um choro que é fruto da pobreza em espírito. Por isso que é uma tristeza provocada espiritualmente. Não é, repito, simplesmente um choro que surge das dores do coração. Aliás, falando nisso, talvez os adolescentes com as dores do coração fossem mais bem-aventurados que os outros, né? Para quem já passou pela adolescência aí sabe.
Mas não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando da resposta do coração de quem sabe da sua pequenez. De quem finalmente reconheceu a gravidade do pecado. Finalmente se enxergou diante da santidade de Deus. E quando isso acontece, o pecado deixa de ser algo comum, deixa de ser algo administrável, deixa de ser algo encaixado na rotina. Cessam as desculpas. O pecado ele começa a ser visto como ele realmente é, maligno. Aquilo que se levanta contra Deus, não corresponde à sua santidade. Aquilo que ofende a Deus, que se opõe a Deus, que nos afasta de Deus, que causa miséria, destruição e toda sorte de mal nesse mundo. É o choro que é provocado pelo reconhecimento dessa realidade, pelo entendimento que surge a partir da pobreza de espírito. E a gente consegue finalmente perceber o quanto é sério e profundo o pecado e que ele está em nós. A gente começa finalmente a entender a malignidade do pecado. E aqui a gente começa, no entanto, a notar um outro problema. Um problema sério, quando a gente começa a ter esse entendimento. Porque se o choro nasce quando o pecado é visto como ele realmente é, se o choro nasce porque nós nos percebemos pecadores e entendemos a gravidade do pecado e que ele está em nós, e isso é que nos entristece diante da santidade de Deus e de quem Deus é, então a ausência desse choro revela algo importante e profundo sobre nós. Talvez revele como é que nós estamos entendendo o pecado, enxergando o pecado. Será que nós temos minimizado o pecado? Será que a gente tem visto o pecado como algo leve, comum, algo que pode ser justificável a partir de nossas próprias razões, algo que pode ser encaixado na rotina da vida, algo que as circunstâncias tornem impossível a gente tolerá-lo, algo que o prazer que ele oferece justifique a gente enveredar por aquele caminho? Irmãos, isso inevitavelmente me leva para uma outra pergunta. Quando foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Quando foi a última vez que você se entristeceu, de fato, pela presença do pecado na sua vida, nas suas mãos, na sua mente? Sabe, eu tinha um amigo, perdi contato ao longo dos anos, que certa vez me ligou chorando profundamente. Ele mal conseguia falar. Ele só dizia que ele precisava falar comigo de todo jeito. Precisa falar contigo. Vem aqui. Eu não consigo, eu não estou aguentando. E de noite. E ele estava em aldeia. Mas ele estava numa situação tal que eu peguei o carro e fui lá. Eu me lembro da cena. Eu me lembro dele sentado no chão, quase que em posição fetal, mas não estava deitado, estava sentado. E chorando. E ele então começou a contar, orei com ele, ele foi se acalmando, e ele começou a contar o que estava acontecendo. O casamento tinha acabado. A esposa tinha descoberto uma traição. E enquanto ele ia contando isso, ele ia chorando. Era um choro intenso mesmo. Era um choro verdadeiro, era um choro visível.
Mas enquanto eu estava ali, teve algo que me chamou especialmente a atenção. Ele não estava chorando o pecado. Ele estava chorando as consequências do pecado. O peso na mente dele, o peso na vida dele, o peso que ele estava carregando ali, não era o reconhecimento de sua pobreza espiritual, o fato de ter pecado contra Deus, agido contra Deus e por isso agido contra a sua família. O peso estava no que aquilo poderia lhe custar. Ele estava com medo de perder a família, estava com medo de ver outro homem criando o filho dele, estava com medo de ficar sozinho, estava com medo da reputação que ele ia ter depois daquilo. Tudo isso é, de fato, doloroso. Não tem como negar o peso de tudo isso numa situação dessa, nem minimizar o sofrimento que essas consequências produzem, de fato. Essas perdas são reais, as consequências são duras, machucam, o impacto é profundo, causa também tristeza. Mas, ao mesmo tempo, tinha algo ali que não poderia ser ignorado. Apesar de todo o sofrimento, o centro ainda era ele, ainda permanecia nele. A dor estava concentrada na perda, na consequência, naquilo que a sua vida representava. Não existia ali um quebrantamento real diante de Deus. E é exatamente esse tipo de distinção que a gente precisa fazer quando a gente está falando aqui de choro. Desse choro da bem-aventurança, desse choro que vem dos pobres em espírito. Não é chorar pelas consequências, é chorar pelo pecado. Porque é possível chorar muito e ainda assim não chorar pelo pecado. É possível sofrer profundamente, desejar que nada daquilo tivesse acontecido, lamentar as escolhas e ainda assim não ter um coração verdadeiramente quebrantado diante de Deus. Então, o choro da bem-aventurança não vem simplesmente quando algo dá errado na nossa vida. Ele nasce quando o coração percebe que pecou contra Deus. O peso deixou de estar apenas nas consequências e passa a estar na realidade de ter ofendido a Deus, de não viver a vida que Deus espera, de não viver a vida que agrada a Deus. E esse tipo de choro só existe quando há pobreza de espírito, quando o homem já não está mais cheio de si mesmo, de suas justificativas, de suas próprias razões, mas ele agora está vazio de si mesmo, está dependente de Deus, consciente de quem é. E esse choro da pobreza de espírito também tem um passo a mais. Porque essa tristeza não é simplesmente a forma como nós enxergamos o nosso próprio pecado, mas também se revela na forma como nós passamos a olhar o mundo ao nosso redor. Isso a gente vai ter, e a gente tem estudado bastante o Sermão do Monte aí, e os principais comentaristas, eles vão chamar a atenção para isso. Ele vai dizer, olha, eles vão dizer, o coração que foi confrontado com a realidade do pecado, além de chorar por si mesmo, ele não permanece indiferente quando ele vê o pecado no mundo. Quando ele vê o pecado sendo celebrado, sendo praticado. Ver o pecado no mundo deveria também nos causar tristeza. Mas nem sempre é isso que tem acontecido nas nossas vidas. E aqui nós precisamos ser honestos. Eu vou entrar num assunto talvez um pouco delicado. Mas como é que a gente pode olhar para as pessoas se afundando no pecado e permanecer indiferente em relação a isso?
Como é que a gente pode caminhar na vida cristã como se isso fosse irrelevante? Quando isso acontece, irmãos, a igreja se fecha nas suas quatro paredes e acha que ela é especial e que as coisas do reino estão somente ali dentro. A gente precisa se preocupar com o pecado no mundo lá fora. E quando a gente tem essa realidade, isso vai ser conduzido para a nossa vida lá fora. Eu não vou estar preocupado com a minha realidade diante do pecado somente dentro da igreja, não. Eu vou estar preocupado com isso, com as pessoas que estão ao meu redor. Eu vou estar preocupado com isso enquanto eu exerço minha profissão. Eu vou estar preocupado com isso nas oportunidades que Deus me dá, na vida que eu vivo nos meus dias comuns. Eu vou estar preocupado com isso na política, mais do que a ideologia de um lado ou do outro. Além disso, e mais do que isso, e aqui vai começar a ficar um pouquinho mais desconfortável. Como é que a gente pode se sentir feliz no meio de um lugar onde o pecado está sendo celebrado, festejado, vivido abertamente? E eu digo isso para mencionar alguns contextos que muitos cristãos acham que não tem nada demais. Locais, eventos, situações, onde praticamente tudo que acontece ali, tudo que é celebrado, tudo que é desejado, tudo que é praticado, tudo que é exposto, tudo que é anunciado, tudo que é declarado, ofende a Deus. Como é que eu posso estar naquele meio e não ter tristeza? Ambientes marcados por descontrole, luxúria, vícios, abusos. O pecado não está só acontecendo ali, não. Está sendo promovido, celebrado, incentivado, aplaudido, apresentado como algo que traz satisfação, que traz felicidade. Como é que um crente pode se sentir feliz ali? Bem-aventurado ali? Tranquilo ali? Como é que ele pode não lamentar aquela multidão tratando o pecado dessa forma e como algo leve, desejável, alegre, digno de celebração? Se o pecado passou a me entristecer, se o pecado em mim passou a me entristecer, o pecado fora de mim também me incomoda, me entristece. Eu entendi a sua gravidade. Eu entendi a sua malignidade. Se eu chorei pelo meu pecado, eu não posso me alegrar com o pecado do outro. Se o meu coração foi afetado pela santidade de Deus, ele não permanece neutro diante daquilo que se levanta contra Deus. Agora existe um desejo em mim de ver Deus conhecido, ver Deus celebrado, ver Deus amado, ver Deus honrado, e não o oposto. Então, quando eu estou num lugar onde deliberadamente acontece o oposto, aquilo tem que me entristecer. Não tem como. Não tem como. Vou falar 3 vezes para ficar gravado. Não tem como. E aqui não é, me permitam, mais um exemplo prático. Não é uma crítica específica a ninguém aqui. Eu jamais farei isso de púlpito, tá? Nem vou expor suas situações que nós conversarmos, nem vou fazer nenhum recado de púlpito, nunca. Mas eu já cansei para ir para celebrações de crentes
inclusive casamento, onde um pedaço é um culto, obrigado Deus, Deus é lindo, é maravilhoso. Daqui a pouco faz, Deus licença. E aí, parece que Deus não existe. O que acontece? E os crentes que estavam no culto, falando da santidade e do amor de Deus, estão lá felizes agora. Como se não houvesse a santidade de Deus. Como se o pecado não existisse. Não ofendesse a santidade de Deus. Como se não existisse um Deus. Como é que eu pobre em espírito, eu bem-aventurado, eu que pertenço ao reino de Deus, posso ser assim? Quando a gente vê a maldade sendo celebrada, o pecado sendo celebrado, a gente não pode minimizar isso. Seja de forma pública, e aí não é julgar, tá? A gente está falando de se entristecer. É se entristecer com aquilo. É aquilo nos causar esse choro, essa tristeza, porque está acontecendo, ao invés de eu celebrar junto. Então, assim, irmãos, perceba, diante de todas essas realidades sobre esse choro da bem-aventurança, que nós não estamos falando de algo pontual. Jesus não está falando de um momento em que nós choramos, algo ocasional, algo superficial. A gente está falando de uma realidade que atravessa a vida inteira. O coração que foi alcançado, ele passa a enxergar o pecado de outra forma. Por isso ele passa a reagir ao pecado de outra forma. Ele não consegue mais tratar o pecado com leveza, nem em si mesmo, nem ao seu redor. E aqui surge outra pergunta. Se é assim, se o pecado passa a ser visto dessa maneira, se produz esse tipo de tristeza, esse tipo de peso, então a vida cristã ela vai se resumir a isso, Marcelo? Uma vida marcada por tristeza e choro constante? Porque somos pecadores e o mundo está imerso no pecado. Eu vou viver agora abatido, triste, chorando o tempo inteiro? Não. Isso deve existir em nós, esse lamento pelo pecado. Nós temos que chorar os nossos pecados. Mas Jesus, ele fala aqui que aqueles que choram serão consolados. Esse choro da bem-aventurança, ele não termina em si mesmo. Ele conduz a algo, ele aponta para algo. Há consolo. E não é um consolo qualquer, não é um consolo superficial, não é uma tentativa de amenizar aquilo, mas é um consolo que só existe para quem enxerga o pecado como ele realmente é. E é isso que a gente precisa entender agora. E é onde a gente chega aqui. Porque serão consolados. Aqui a gente precisa tomar cuidado para não esvaziar essa promessa que está ligada a essa bem-aventurança. Porque muitas vezes quando a gente ouve sobre consolo, a gente imagina, a gente pensa simplesmente naquelas situações em que se torna a dor tolerável. Se torna aquela situação minimizada ou a gente simplesmente perceber como superar e ponto final. Mas não é disso que Jesus está falando. Jesus não está falando de um consolo aqui como uma distração, como uma amenização da situação,
uma distração do coração, um anestésico espiritual, uma tentativa de fazer o homem esquecer o que aconteceu, esquecer o seu pecado, esquecer o peso do pecado. Não. O consolo que está sendo falado aqui é o consolo que vem do Evangelho, da obra de Cristo. É aqui que o Evangelho age. O consolo que Jesus promete, ele não está em nós. Não é um consolo que surge em nós mesmos, não está na nossa capacidade de mudar a nossa forma de pensar, nossa capacidade de mudar nosso comportamento. Não é aquele consolo que vem do tempo, como dizem, né? O tempo cura tudo. Não é aquele consolo que vem da tentativa de equilibrar a situação. Errei aqui, mas consertei ali. Esse consolo está em Deus. Esse consolo está no fato de que o pecado que me faz chorar não foi ignorado, não foi relativizado, não foi deixado de lado. Ele foi tratado. E ele foi tratado na cruz. Na cruz. Isso que me entristece como pecado foi levado a sério. Na cruz, o pecado foi julgado. A ira de Deus contra o pecado não foi anulada. Ela foi satisfeita em Cristo. Cristo tomou sobre si aquilo que era meu, carregou a culpa, suportou o juízo, sofreu a consequência que eu não conseguiria suportar. E é por isso que existe consolo. Porque o mesmo Deus que me faz enxergar o meu pecado é o Deus que providenciou em si mesmo a resposta para esse pecado. Por isso esse choro ele não termina em culpa sem saída, em depressão, em condenação definitiva. Esse choro verdadeiro aqui, ele conduz à graça, conduz a Cristo, leva o homem a Cristo, nos coloca diante de Cristo, em quem há perdão real, há perdão total, há reconciliação verdadeira, há paz com Deus. É por isso que Jesus diz que esses são bem-aventurados. Não porque o choro em si seja bom, mas porque esse choro está ligado a algo maior. E a obra de Deus também. Então, irmãos, quando a gente olha também para a realidade daquele choro em relação ao pecado no mundo, também há consolo. Deus vai completar a sua obra no mundo. Vai existir uma realidade aqui onde não mais haverá oposição a Deus, não mais haverá pecado, não mais haverá queda, não mais haverá dor produzida pelo pecado. E a gente já estudou tudo isso aqui na igreja, quando a gente viu o Apocalipse, inclusive o pastor Daniel pregou recentemente sobre os novos céus e nova terra. Mas até lá, esse choro continua sendo parte da vida daqueles que pertencem ao reino. Não como desespero, mas como uma evidência de que o coração foi transformado e que já não consegue mais viver da mesma forma. E para encerrar, hoje seremos mais curtos, eu quero voltar à pergunta que nós fizemos aqui no meio do texto. E convido você a uma análise verdadeira sobre sua vida. Volte para casa com essa pergunta. Quando foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Não pelas consequências do pecado,
Não porque as coisas deram errado, mas pelo fato de ter pecado contra Deus, de reconhecer a malignidade do pecado, de reconhecer sua pequenez, de reconhecer que você ofendeu a Deus e você não quer isso mais na sua vida. Aqueles que choram assim, eles não permanecem no choro. Eles encontram consolo em Deus. Aqueles que se percebem pecadores e se entristecem com isso e se arrependem, encontram consolo. Esse choro vira também um choro de alegria. A gente começa a perceber também a grandeza do amor de Deus. Quando a gente começa a perceber a nossa pequenez e o tamanho da nossa ofensa contra Deus. A gente começa a perceber a profundidade do amor de Deus. Quando a gente começa a perceber a profundidade da maldade do pecado. Por isso nós vamos cantar uma música agora que fala também sobre isso. E a pergunta vai deixando de ser: por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Mas como pode Deus me amar tanto? Logo eu, um pobre pecador. E a resposta é o Evangelho. Ele te ama. Ele provou isso na cruz. Não porque você merecia, mas porque Ele é gracioso, misericordioso. Vamos cantar, irmãos?